Uma vez que você faz isso, você abre porta para demônios entrarem na sua família. Por isso é que nós hoje em dia vemos famílias que têm muito bêbado, têm muita prostituição, muito espírito de viuvez e muitas outras coisas que não se deseja a ninguém. Por quê? Porque os pais, ou seja, gerações passadas, fizeram pactos para benefícios próprios e sem se esquecer que eles acabaram por vender às próximas gerações. Graças, pais, queridos. Seja bem-vindo ao último episódio da nossa série. No dia de hoje nós vamos falar sobre a importância do legado para as próximas gerações. Ou seja, no episódio passado nós falamos sobre a importância de investir nos filhos. No segundo episódio nós falamos sobre a importância de ser o sacerdócio, o tipo de altar que precisamos edificar nas nossas famílias. No primeiro episódio nós falamos sobre a importância da comunicação para mudarmos o futuro ou semearmos um futuro para os nossos filhos que vão trazer vida e não morte. E no episódio de hoje, que é o último, que por sinal é o último, que é sobre o legado para as próximas gerações, nós temos como objetivo desse episódio, inspirar os pais a pensar além do presente. Nós queremos levar os pais a deixarem uma geração que vai impactar as próximas gerações. E temos como texto de base o livro de Êxodos 20, 5 e 6, que diz assim: não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares de gerações que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado Deus, obrigado Senhor pela graça e oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, se chegamos aqui não foi por mera sorte, mas é porque o Senhor assim concedeu e permitiu. Por isso Deus venha nos usar como canal de bênção, o Senhor fala para o seu povo. E, acima de tudo, permita que a palavra possa atingir o alvo pelo qual foi preconizado. Nós dedicamos, Senhor, esta série, dedicamos cada detalhe nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor venha ajudar para que o legado da Tua presença, o legado do Teu querer, se cumpra na vida dos meus irmãos, de cada pai que estiver acompanhando esta série. Nós oramos com fé e em tudo agradecemos, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor venha nos usar com poder e intrepidez, em nome de Jesus. Amém. Bem, quero começar no que nós falamos, acredito que foi no segundo episódio, sobre a questão do altar da nossa família, A Bíblia fala que não devemos nos encurvar diante de outros deuses e nem devemos servir a estes deuses, porque Deus é zeloso. Eu dizia neste episódio que desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre nos chamou para edificar um altar que cuida ou que vai ser a base das nossas famílias. E dizia eu que uma coisa que eu aprendi com meu pai espiritual é que toda família tem um altar. Então, ou você tem um altar de Yahweh edificado na sua família, ou você tem um altar de um outro Deus. Um altar de Baal, altar de Bezebu, altar de Jezabel, altar de Mamon, altar de Moloque. Isso vai depender do tipo de altar. Acredito que provavelmente iremos falar, tirar uma série só para falar sobre os tipos de altar. Mas nós queremos falar aqui sobre a importância do tipo de legado que precisamos deixar nas próximas gerações. Na verdade, o que é um legado? Um legado é uma coisa específica e determinada que é deixado para alguém. E geralmente isso é feito através de um testamento ou de um codicilo. Ou seja, quando nós falamos de legado, nós estamos a falar de pessoas legítimas que darão continuidade àquilo que Deus começa em nós. Na verdade, essa tradução, essa explicação que eu trouxe é uma explicação retirada do conceito de advocacia. Tem alguns termos que eu tive que saltar, mas estamos a dizer o quê? Dentro do contexto espiritual, quando falamos de legado, nós estamos a falar do legado que Deus
deu para você, ou a visão que Deus deu para você, e você precisa empoderar os teus filhos ou um determinado grupo de pessoas para dar continuidade com aquilo que você começa. Então nós estamos a falar o quê? Que dentro disso, Deus, quando levanta o seu servo, quando Deus levanta um homem de Deus, ele dá uma visão. Vamos pegar, por exemplo, Davi. Quando Deus deu a visão a Davi do templo, não foi Davi que deu a conclusão desta visão de Davi, mas sim Salomão. E o mesmo nós vemos se repetindo de geração a geração, né? Voltando um pouquinho mais, nós vemos Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel no Egito. Foi Moisés que recebeu a visão, mas Josué concluiu com a visão. Então, quando nós falamos de legado, estamos a falar de algo que Deus confiou em você e a próxima geração vai dar continuidade a tudo aquilo que você não conseguiu concluir ou que não vai conseguir concluir. Porque, na verdade, toda a visão de Deus, uma coisa que eu tenho aprendido é que toda a visão de Deus não acaba com o visionário, mas sim termina quando a obra de Deus que foi começada por intermédio desse homem termina. Ou seja, muitas das vezes quando Deus levanta alguém, ele pode dar muitas ideias, visões, projetos, mas nem todos os projetos que Deus dá para este visionário ele irá concluir. Eis ali a necessidade de estabelecermos um legado como pai que vai dar continuidade à visão que nós temos. Isso pode ser feito de forma escrita, que é isso que nós falamos, através de um testamento. Pode ser dado através de um ensino, você andando com estas pessoas, com os teus filhos, com aqueles que estão debaixo da sua liderança. Pode ser deixado em forma de material, neste caso estamos a falar de bens materiais, e também pode ser deixado na forma espiritual, nesse caso que é um manto, que exemplo disso temos Elias e Eliseu e tantos outros que nós podemos saber ou estudar a respeito. E dentro daquilo que nós queremos falar dentro desta série, falando como filho, nós estamos a falar que você como pai, você deve deixar os seus filhos a importância do equilíbrio emocional. Dizia eu num dos episódios que existem pais que não são presentes na vida dos filhos. As únicas coisas que eles se preocupam é dar um teto e comida e pagar a escola, e muitas das vezes nem sequer conhecem onde é a escola do filho. Nós estamos a falar que você precisa ser um pilar emocional, você precisa estabelecer um pilar emocional que vai fazer com que ele tenha a resiliência para entender que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo para vencer as dificuldades e as vicissitudes que a vida nos oferece. Infelizmente, nós estamos diante de uma geração que se tornou fraca, não pela falta, né? Por exemplo, existem pais que falam que essa geração é fraca, mas uma das coisas que eu pude entender com o passar do tempo é que hoje em dia temos muito pais ou muita crise de identidade porque as famílias têm sido desestruturadas por conta das correrias e da ausência do pai, ou seja, a ausência de uma figura paterna, a ausência de uma figura materna e muitas das vezes pela ausência, como que eu posso colocar isso? Pais vivos, mas que são mortos na vida dos filhos. E quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos a criar ou a produzir um filho que não tem um exemplo de resiliência do seu lado. Existem filhos que passam por sérios problemas de depressão, ansiedade, e a Bíblia fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes precisamos apresentar os nossos pedidos a Deus com súplicas e orações, com súplicas e ações de graças, porque com estas atitudes, a paz que excede, ou a paz de Deus que excede todo o entendimento, irá guardar o nosso coração. Nós, como muitos pais, não conseguem passar essa informação aos filhos. Por isso é que este tipo de legado está a se perder com o passar do tempo. E o meu pedido a isso é: seja um pai presente e construa um filho que vai entender
a importância de ser equilibrado emocionalmente e a importância de entender que a vida não é fácil para ninguém. Então precisamos ter a resiliência de suportar os embates e vencer, porque diz a palavra que em tudo nós somos mais que vencedores, principalmente quando nós estamos em Cristo Jesus. O segundo tipo de legado que nós precisamos deixar aos nossos filhos é a importância do preparo de futuros cidadãos que serão os impactadores da sociedade para um bom fim. E temos como texto de base Mateus 5,16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, do hebraico, a palavra luz significa conhecimento e a palavra trevas significa ignorância. Aqui estamos a falar o quê? Você precisa encher o teu filho de tamanho conhecimento necessário. Quando nós falamos, vamos voltar, eu quero fazer uma correlação ao que nós falamos no episódio passado sobre a importância de investir nos filhos. Nós precisamos dar todas as ferramentas necessárias que os nossos filhos precisam para que possam ser filhos de honra dentro da sociedade onde estão inseridas. O terceiro aspecto é sobre a importância de transmitirmos os princípios e preceitos que perpetuam o propósito de Deus na Terra. Salmos capítulo 78, versículo 6 e 7 diz assim: para que a geração vindoura os conheça, os filhos que nascerem se levantem e o conte a seus filhos. Ou seja, você como pai deves ensinar a palavra de Deus aos teus filhos e ensiná-lo a importância de repetir isso de geração em geração. E voltando ao nosso texto de base de Êxodos 25 e 6, nós vemos que Deus visita a maldição, a iniquidade dos pais para os filhos até a terceira e quarta geração. Mas quando nós ensinamos nossos filhos os princípios e os preceitos dele, automaticamente nós quebramos maldições e ao invés de termos 4 gerações amaldiçoadas, nós estaremos até ou a construir milhares de gerações abençoadas. Imagina isso. O tipo de legado que você poderia deixar se ao invés de você deixar o seu filho se perder em frente de uma televisão, desse mais tempo de qualidade. Ao invés de deixar o seu filho se perder em frente de uma televisão, pudesse ter um dia específico para ter culto em casa. Ao invés de chegar em casa, entrar no seu quarto e descansar, procurar conversar mais com os teus filhos. Faça isso e você notará a diferença que os teus filhos vão ter dentro da sociedade. E o quarto e último ponto, nós estamos a falar sobre a questão de não fazer com que a iniquidade se repita sobre os teus filhos. O que é que você quer dizer, pregador? Estou a dizer que se os teus pais, se o teu pai foi um bêbado, você não pode deixar que isso se repita sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, por assim diante. Se o teu pai visitava quimbandeiros, tinha o hábito de tudo que acontece, que ir falar com os adivinhos, com os médios, com pessoas que não devem, porque diz a palavra que quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos a amaldiçoar e a contaminar nossas famílias. A partir de você como pai, você não pode voltar a repetir isso, porque uma vez que você faz isso, você abre porta para demônios entrarem na sua família. Por isso é que nós hoje em dia vemos famílias que têm muito bêbado, têm muita prostituição, muito espírito de viuvez e muitas outras coisas que não se deseja a ninguém. Por quê? Porque os pais, ou seja, gerações passadas, fizeram pactos para benefícios próprios e sem se esquecer que eles acabaram por vender às próximas gerações. Seja um pai que vai mudar a geração ou o curso das próximas gerações da sua geração. Amém? Então, acredito que tudo. O tempo é pouco, é curtíssimo, não podemos ser muito longânimos, mas nós queremos resumir dizendo o seguinte: como pais que querem deixar um bom legado para os seus filhos, nós precisamos fazer o quê? Equipar os nossos filhos para que eles cresçam e se tornem maduros a nível espiritual, a nível emocional e a nível físico, de tal maneira que eles tenham uma mente forte e o coração sábio, para que eles saibam fazer escolhas dentro dos princípios e preceitos de Deus, para que eles façam tudo aquilo que está alinhado à vontade de Deus e a um propósito maior e não um propósito egoísta. Segundo, nós precisamos deixar um legado que vai fazer com que nós deixamos ou construamos filhos
que serão soluções de problemas e não o problema. Terceiro, nós precisamos ser quebradores de maldição e mostrar aos nossos filhos a importância de viver ou fazer isso. E por último, preparar um caminho para que as próximas gerações sejam uma geração bem-sucedida. Eu quero terminar dizendo o seguinte: será que nunca te chamou a atenção você, por exemplo, se você está numa família, você vê que, por exemplo, o filho do teu tio ou na tua família tem, por exemplo, uma determinada doença que mata todos. Ou, por exemplo, você vê que na tua família tem uma determinada situação que se repete de forma recorrente. Você precisa também ter a noção ou a sabedoria de perceber que existe um altar que foi edificado e precisa ser identificado. E para identificar o altar é muito simples, mas disso iremos falar numa próxima série. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe. Até esqueci, não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. E também eu quero agradecer pela sua audiência. Espero que você nos próximos episódios, espero que a palavra assentou e espero que coloque nos comentários suas dúvidas e sugestões de séries que gostaria que nós pudéssemos trazer. Que Deus rica e poderosamente abençoe e eu espero por você na próxima série ou no próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tu e a tua casa, hoje e sempre. Amém.